Salve, salve, povo abençoado, a paz de Cristo. Eduardo José, aqui do canal O Que Eu Aprendi, para trazer para vocês aquilo que eu aprendi da Palavra de Deus. E hoje nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu aprendi de Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, compartilhar, dar um joinha e ativar o sininho para que você possa receber mais e mais novos vídeos, né, quando eu postar aqui no canal. Fazendo isso, você vai estar aí me ajudando, me dando essa força aí para eu continuar compartilhando a palavra de Deus. Vamos lá então, o que eu aprendi, Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro. Capítulo 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, onde lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o que eu aprendi dessa visita do profeta Jeremias à casa do oleiro? Primeiramente, eu aprendi sobre o lugar onde Deus fala conosco. O lugar onde Deus fala conosco. O lugar onde Deus fala com você. Né? Onde é o lugar onde Deus fala conosco? Onde é o lugar onde Deus fala com as pessoas? Você pode me responder dizendo: o lugar é a igreja, é o templo. Sim, é o templo, é a igreja, mas não é só na igreja, não é só no templo que Deus fala. Deus fala, onde Deus fala? Qual é o lugar que Deus fala? Não existe um lugar específico, né? Deus, ele falou com Moisés no deserto, ali na sarça. Deus falou com Abraão no monte, lá no Monte Moriá. Deus falou com Elias na caverna, né? Então não existe um lugar específico onde Deus fala. E a bem da verdade, penso eu, que o lugar em si mesmo não é importante, mas não é tão importante quanto, né, o fato de Deus falar com você. O importante e o necessário é que você, não importa onde você possa estar, é que você dê oportunidade para Deus falar com você, né? Essa é a questão. A questão é que às vezes nós ficamos preocupados com o lugar, né? Mas às vezes não damos espaço, não damos tempo em nossas vidas, né, para Deus falar conosco. Não é verdade? Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer falar com todos nós, não importando o lugar, né? Você pode estar na sua casa, agora mesmo eu estou falando com você, estou transmitindo essa palavra para você, né? Você está aí sentado no seu sofá, na sua cadeira, enfim, na sua casa, no seu escritório, onde você estiver, né? Estou transmitindo essa palavra para você. E se você permitir Deus falar com você, abrir o seu coração, então este é o lugar, né? Então onde é o lugar? O lugar é onde você se encontra, é onde você se abre para Deus falar com você. Olha só, Deus falou com o profeta Jonas lá dentro do ventre do peixe, porque Jonas, ele se dispôs a ouvir, né, a palavra de Deus ali naquele momento, né? Então o lugar não é tão importante quanto. O importante é o quanto você está disposto de ouvir a voz de Deus. E Deus, quando isso acontece, quando você está ansioso, quando nós estamos ansiosos, né, desejosos de ouvir a voz de Deus,
Deus fala conosco em qualquer lugar onde você estiver. É só você abrir o seu coração, abrir o seu entendimento, né? Está aberto, né, para ouvir a voz de Deus, e com certeza Deus vai falar com você, seja na igreja, seja no monte, né, seja no seu quarto, seja dentro do ônibus, dentro do seu carro, na sua casa, assentado no sofá, né? Deus, ele vai falar com você, ele está falando com você agora. A segunda coisa que eu aprendo nessa passagem é por que o vaso se quebrou e onde o vaso se quebrou. Quando Jeremias chega, ele percebe que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou na mão do oleiro. É um lugar talvez mais impensado e talvez mais impróprio, né, que o vaso pudesse quebrar na mão do oleiro. Por que o vaso quebrou na mão do oleiro? Será que foi descuido do oleiro? Será que foi falta de zelo do oleiro? Eu creio que não. Por que o homem se quebrou? No início, nós somos criaturas de Deus. E no início, por que nós nos quebramos? Por que em Adão nós nos quebramos? Nós nos quebramos, mesmo estando nós no melhor lugar que poderíamos estar, no lugar de conforto, de segurança e de tudo que a alma necessita, que o ser humano necessita, que era o Jardim do Éden, a presença de Deus. Mesmo naquele lugar, Adão, representando a humanidade, ele se quebrou. E por que ele se quebrou? Porque por falta de cuidado de Deus como oleiro, como criador, por falta de zelo de Deus, por falta de carinho, de atenção de Deus com as suas criaturas? Não. Adão se quebrou, né? Nós nos quebramos em Adão por causa da cobiça, por causa do pecado, por causa da desobediência, né? Por causa de acreditar que fora de Deus possa haver algo mais interessante, e não há, não há. Foi isso que Adão pensou, que haveria algo mais interessante, quando Satanás ali, ele ofereceu a Adão aquilo que Adão acreditava que poderia achar fora de Deus mais interessante, e por isso cedeu às tentações e acabou se quebrando, né? Então por que o homem se quebrou? Se quebrou por acreditar e por achar que fora de Deus existe algo interessante, algo que pode suprir, algo que seja melhor, e não há, né? Lembra do filho pródigo? Por que ele se quebrou? Ele se quebrou porque ele acreditou, imaginou, pensou, né, que fora da casa do pai, lá fora, né, distante do pai, que ele poderia achar coisa mais interessante. E ele se quebrou. Ele quebrou a cara, na verdade, né? Ainda bem que ele foi achado, que ele foi restituído novamente ao seio da família. E foi isso que Deus fez conosco, né? Nós vemos aqui no versículo seguinte, no versículo 6, que Deus diz: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então a terceira coisa que eu aprendo aqui é que, assim como o oleiro, após o vaso ter quebrado na sua mão, ele imediatamente fez do mesmo barro, do mesmo caco, um vaso conforme pareceu bem aos seus olhos fazer, ou seja, um vaso melhor. E foi o que Deus fez conosco. Quando nós nos quebramos em Adão, e estávamos distanciados de Deus, tudo quebrado, vida quebrada, né? Deus então em Cristo Jesus nos fez de novo. E agora nas mãos de Deus, como Deus diz, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Né? Então nós, como pessoa, como seres humanos, agora estou falando daqueles que acreditam na palavra e que entregam suas vidas para Cristo, se tornam novas criaturas. Em Cristo nós nos tornamos novas criaturas, somos recriados em Cristo, somos novos vasos, somos vasos novos nas mãos do oleiro, o Pai Eterno. Né? E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, conforme Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz,
não importa onde, mas elas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna. E nunca, nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Então, qual é a terceira coisa que eu aprendo aqui? Que agora, como vasos novos, nós estamos na mão do Pai. E ninguém vai tirar nós da mão do Pai. Ninguém. Você não vai escorregar da mão do Pai. Primeiro, porque ninguém vai te tirar da mão do Pai. Segundo, porque o Pai não vai deixar você cair da mão dele. Porque o Pai é cuidadoso, o Pai é zeloso. E terceiro, você não vai cair da mão do Pai. Porque no seu coração, transformado, mudado, renovado, onde o Espírito Santo reside, nos faz lembrar que não existe vida fora de Deus, que não existe alegria fora de Deus, que não existe nada interessante para a nossa alma fora de Deus. E por isso, na mão do Pai é o melhor lugar. Temos segurança eterna. Temos vida eterna. O que Jesus nos deu não foi uma vida temporal, foi uma vida eterna. Uma vida eterna. E ele falou, as ovelhas que o Pai me deu, elas vêm a mim. E aquelas que vêm a mim e que o Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Ninguém as arrebata da minha mão. Amém? Ninguém as arrebata da mão do Pai, porque o Pai é maior do que todos. Então o que eu aprendo? Eu aprendo que eu estou segura na mão do Pai, como vaso novo. E você? Se sente segura na mão do Pai? Se ainda não, esse é o momento. Entregue a sua vida para Cristo e você vai estar segura na mão do Pai. E da mão do Pai, ninguém vai tirar você, porque o Pai é maior de que tudo e de que todos, e Ele te ama. E o que você achou, o que você aprendeu dessa passagem de Jeremias, o vaso do oleiro? Deixe aí os seus comentários acerca do que você aprendeu. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para me dar aí uma força, né? Ativa o sininho para receber mais vídeos aí. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Até um próximo vídeo.